Muito boa noite, gurizada medonha. Empate com o Atlético Paranaense no Beira-Rio, depois de estar perdendo, depois de sair ganhando. Cedeu o empate, cedeu a virada e no finalzinho, no apagar das luzes, o Internacional conseguiu empatar o jogo. Empate com sabor de vitória, porque a derrota era iminente. Gente, se inscreva no canal, deixa o gostei, assina as notificações. A gente tem bastante coisa para conversar hoje à noite. Extremamente grato a todos os inscritos no canal. Continue se inscrevendo, deixa o gostei, assina as notificações. Dá o joinha que é muito importante. Muito obrigado a todos. Gente, o Internacional fez uma partida horrorosa hoje contra o Atlético Paranaense. Aquilo que a gente conversava antes, que a gente ia ter contundência, ia ter um equilíbrio, ia ter mais profundidade, ia ter um jogo melhor contra o Atlético Paranaense, porque contra o Palmeiras o Inter já jogou muito melhor e hoje deu uma decaída. Acontece, são coisas do futebol, mas tem uns culpados que a gente tem que enumerar. O Internacional era para ter uma frequência melhor, era para trabalhar melhor a bola, era para ter mais infiltração, mais jogada. Hoje apareceu alguma coisa no primeiro tempo. Mas aí muita coisa se recorre a Roger Machado e a cobrança de Roger, o que eu acho que está errado. É muito cedo ainda para cobrar de Roger. Eu continuo com os pés no chão em relação ao Roger Machado. O trabalho dele está sendo feito aí. A gente viu o Juventude estava aplicando 3-0 no Botafogo e depois o Botafogo conseguiu descontar, classificou para a Copa do Brasil. Isso é trabalho remanescente de Roger Machado, não é de outro treinador. Então vamos esperar, vamos dar tempo ao tempo. Agora os mais culpados são o nosso presidente Barcelos. Magrão demitido, estava na cara, eu não tenho bola de cristal, eu venho falando isso aqui, ó. Magrão, desde que Ener Valencia chegou no Internacional e peitou Magrão perdeu a moral. Além de todas as coisas que aconteceu no vestiário, muita gente desgostou, muito jogador querendo ir embora, muito jogador desapontado com o Magrão e com a direção do Internacional, com a atitude dele. Acredito que se trazer alguém, tem que ser alguém com estofo, que vai bater de frente no vestiário e vai tomar conta do vestiário para dar aquela barreira, aquela blindagem que o Roger precisa. Magrão já vai tarde, eu falei aqui há muito tempo. Já vai tarde. Não tenho premonição, porque se tivesse jogado na loteria ganhava. Não tinha premonição, senão eu adivinhava todas essas coisas que aconteceu, desastre aéreo, essas coisas que aconteceu, as catástrofes, calamidade. Mas é notório que os jogadores estão insatisfeitos com a presença do Magrão no vestiário e é notório que ele não tem poder, mesmo que ele tenha ajudado na vinda do Roger, mesmo que ele tenha trabalhado com o Roger, que o Roger foi técnico dele. Eu acredito que passou da hora de demitir Magrão. As coisas vão funcionar ainda tarde, antes tarde do que nunca. É aquele ditado que tem. Mas o maior culpado de tudo, a gente vai falar do jogo depois, mas o maior culpado de tudo chama-se Barcelos. O presidente Alexandre Barcelos é o grande incompetente em uma vexatória gestão do Internacional, correndo o risco de colocar o Inter na segunda divisão e ter que tirar o Inter da segunda divisão e terminar o mandato dele. Eu nunca vi alguém tão incompetente que nem o Barcelos. Ele dispensa 2 jogadores de defesa nas vésperas de um jogo extremamente difícil contra o Atlético Paranaense. Bustos é liberado para o River Plate, Vitão é liberado para acertar com outro clube, ou sei lá o que, e o Inter não tem jogadores. Daí um jogador que está há 1 ano sem jogar é colocado numa fogueira, como esse zagueiro que entrou e apesar de tudo ainda jogou bem. Apesar de tudo, jogou bem porque ele é um guerreiro e vai ser um grande zagueiro. Agora, improvisações não leva ninguém a lugar nenhum. Igor Gomes, nosso goleiro, não teve culpa de nada. Igor Gomes, lamentável, não é lateral, fez o que podia, mas é um jogador limitadíssimo. Esse zagueiro não dá para fazer um comentário, seria muita injustiça. Robert Renan, enfeitado demasiadamente, precisa deixar o Beira-Rio o mais rápido possível. Jogador comprometedor. Bernabé, primeira vez eu vi um jogo muito ruim de Bernabé. Um jogador limitadíssimo na bola atrás, na cobertura, de baixa estatura, não tem impulsão, não consegue recuperação, falha demais, a bola nas costas é um perigo, muito pior que René, por incrível que pareça, na marcação extremamente deficiente. Desculpa.
no ataque deixa a desejar, erra passes fácil, cruzamento errado, lances errado. Quando é para cruzar alto, ele cruza baixo. Quando é para cruzar baixo, ele cruza. Quando é para cruzar no meio da área, ele cruza na frente. Quando é para cruzar na frente, ele cruza atrás. Acho o jogador limitado, talvez com o trabalho de Roger em cima dele. Como o Roger foi um grande lateral esquerdo, talvez ele melhore e tenha condições de apresentar um pouco melhor. O Internacional precisa contratar um lateral esquerdo para ser titular. E o que eu venho falando aqui? Essa direção incompetente, segunda-feira tem que buscar 2 laterais direito. Um para ser titular e um para ser reserva. Chega de improvisação. Aí tu tira Igor Gomes. Onde é quem que ele coloca? Bruno Gomes. É Gomes para cá e é Gomes para lá. É outro jogador que não tem condições de jogar no time internacional. Aí a abertura de meio de campo, Rômulo, não consegue acertar um passe de 10 metros. Aí, mas tu olha pro banco e tu vai colocar quem? Quem, gente? Aí tu avança para frente, Bruno Henrique, tropeçando, caindo pelas tabelas. Aí tu avança. O único que ainda tem que dar oportunidade, porque começou agora, há 2, 3 partidas, é o Gabriel Carvalho. Esse não pode mexer, tem que deixar. Perdeu um gol feito? Perdeu, mas é do jogo. Foi a primeira oportunidade que o cara teve de fazer um gol. O resto, ele deu lançamento, deu assistência para o gol, tá isento de qualquer coisa. E aí tu começa a ver que o Internacional é deficiente por causa de contratações. Ener Valencia, um capítulo à parte, deprimente. Eu já fiz outros vídeos aqui falando, para mim, Ener Valencia é uma das piores contratações do Internacional nos últimos tempos. O jogador sem comprometimento, jogador que tropeça na bola, jogador que erra jogo fácil, não sabe cabecear, não sabe chutar, chuta de cabeça baixa, péssimo finalizador. Aí vocês vão ali no Maitá e vocês vão ver. O Grêmio trouxe Luizito Soares, que quase levou o Grêmio ao campeonato brasileiro. Aí o Luizito Soares se aposentou. Daí eles trouxeram um outro centroavante da Europa que estava tirado, as traças lá, largado lá. Fez muito mais que Ener Valencia e deu o título gaúcho pro Grêmio. Aí se machucou, se lesionou. Daí o Grêmio foi lá e trouxe mais um centroavante, que ontem deu um show contra o Cuiabá. O cara chuta de perna direita, chuta de perna esquerda, cabeceia, complementa, tabela, faz jogada. E o Internacional é incompetente para achar um jogador. Ener Valencia, eu vou fazer um comentário aqui que vai chocar vocês. E vocês podem botar isso aí no papel e começar a analisar. Alário, em condições físicas melhores, é 10 vezes melhor que Ener Valencia. Anotem. Alário, em condições físicas adequadas, é melhor que Ener Valencia. Para mim, Ener Valencia vaza. Para mim já tinha que ter ido. Não vai apresentar mais do que isso. Comentei com meu ex-cunhado Felipe, no jogo que o Internacional perdeu, foi desclassificado para o Juventude, que um torcedor tentou agredir o Ener Valencia e fez atos de racismo. Eu disse, ele não joga mais no Internacional, ele não vai jogar, ele não aceita e ele não vai jogar no Inter. Então, acredito que a era Ener Valencia acabou. Então, segura o Alário. Esse centroavante, o Alário fez mais em 10 minutos do que o Valencia em 70. O Carvalho, o Matias, o centroavante Matias, que entrou no Internacional com imposição, com corpo físico, um menino de 17 anos, fez muito mais que Ener Valencia em quase 70 minutos. Então essas coisas alguém tem que enxergar. Acho que o Roger deve estar enxergando que o Ener Valencia já era. Se tiver uma proposta por 3, 4, 5 milhões, tem que mandar embora. Só tá comendo dinheiro do Internacional. E aí o que tu olha pro banco? Aí culpa o Roger do quê? Tu vai jogar um meio de campo com Rômulo, Bruno Henrique, Thiago Maia voltou, fora de forma, depois de parado muito tempo, sem força física. E Bruno Henrique, como é que tu vai fazer gol nesses caras? Um jogador que não consegue acertar um passe, não consegue acertar uma cabeçada. O Ener Valencia não sabe cabeçar, e aí o Wesley, entra o Wesley perde um gol de cabeça feito, não sabe colocar, tirar do goleiro. É outro jogador limitadíssimo, Wesley. Fez gol, faz gol. É porque não tem ninguém melhor para colocar. Não tem ninguém melhor para colocar nesse exato momento, mas é um jogador limitado. Erra passes de 3 metros de distância. Comprometedor também. Então o Internacional está numa fase assim que está beirando ao rebaixamento. E se não pintar lateral direito essa semana, o Tabata acertou. Se não pintar mais um zagueiro, o Internacional, um lateral esquerdo, o Internacional está fadado à segunda divisão. Segunda divisão. É isso que nos resta.
Gente, se inscreva no canal, deixa o gostei, assine a notificação, e compartilhe os vídeos, deixa o joinha. Muito obrigado por todos os inscritos. Tamo junto. Uma segunda-feira abençoada para todo mundo. Um grande beijo e abraço.